Bom, vamos falar então do Júpiter na astrologia. Então, antes da gente falar um pouquinho da parte astrológica, eu gostaria, só para o pessoal ter uma ideia de como ele é em termos astronômicos, né, o maior planeta do nosso sistema solar. Ele, diferentemente da Terra, é gasoso. Inclusive, eu estava vendo hoje, ele tem ele gira em volta do Sol de uma maneira diferente dos outros planetas, porque como ele é muito grande, tem um ponto central, então eles ficam girando como se fosse duas estrelas, de tão grande que ele é. É muito louco isso, né? E o dia lá são só 10 horas, ou seja, ele gira muito rápido em torno de si mesmo. Em termos astrológicos, ele fica mais ou menos aí 1 ano em cada signo. Isso significa que a revolução dele é de 12 anos, para ele passar pelo zodíaco todo. E, claro, mitologicamente não vai entrar em detalhes, mas o nome Júpiter vem dos romanos, é equivalente a Zeus, que era o chefão, né? O líder dos deuses na Grécia Antiga. E é mais ou menos isso, para quem não conhece nada. Maravilha, maravilha. Isso que você falou, eu acho que traz muito, né? Júpiter, ele é o maior e não é à toa que para a astrologia ele simboliza também a expansão. Então, Júpiter está muito associado à expansão, ao excesso muito, né? Que é um dos pontos aí. Júpiter, ele é o grande benéfico da astrologia, né? A gente tem o grande benéfico, Júpiter, e a pequena benéfica, que é o Vênus, né? E ele é muito legal porque ele fala muito dessa parte para frente, né? Da gente conseguir adquirir as coisas, né? Fala da nossa espiritualidade, da nossa fé. Então, ele traz essa junção tudo no mapa. Ele indica muito bem as áreas da vida onde a gente pode adquirir, né? E ter oportunidades. É muito fácil gostar de Júpiter, porque ele é positivo, né? É difícil gostar de Saturno, mas de Júpiter é muito fácil gostar, né? Por isso que falar de Júpiter é gostoso, porque ele faz tudo de bom. E o que ele peca é no excesso. Então, tem isso, né? Júpiter também tem a questão do senso de justiça, que é muito alto, né? Como você falou, era Zeus na mitologia. Então, né? Zeus, ele tinha essa questão da generosidade muito grande, mas ele buscava ser muito justo. Então, é até interessante, né? Que a gente fala que Júpiter para a astrologia ele é muito benéfico, tudo. Mas se a gente traz o ponto ali de que se ele está numa determinada casa, num determinado signo, potencializando isso, e a gente não utiliza isso para o nosso recurso, é só a gente entender como Zeus era. Quando ele via ingratidão, era o terror. Então, eu acho que a gente pode trazer também essa questãozinha aí pra gente, né? Pra astrologia aí também. Então, é bem legal fazer essa imersão aí. Ele impulsiona bastante as novas oportunidades. Acho que isso é um ponto incrível aí de Júpiter que dá para puxar. Ele está ligado à prosperidade, né? Tá ligado à prosperidade, tá muito ligado à sabedoria, né? Se a gente for pegar aí, Júpiter, ele rege Sagitário, que fala muito do conhecimento profundo, né? A gente fala que Gêmeos é o conhecimento ali superficial, ele quer saber de tudo um pouco. Sagitário não, Sagitário é o profundo ali, é muito o focado, estudo, né? é a fé, é intenso. Então tá tudo muito pautado aí. E aí também tem que ele rege peixes, né? Para a astrologia clássica e também para a moderna. Ele rege peixes, não deixou de reger, de reger peixes só porque chegou Netuno. E fala muito dessa espiritualidade, dessa intuição, de tudo isso que Júpiter eles propõe, né? Então é muito intenso. Por isso que a gente fala muito das oportunidades que a gente pode adquirir com Júpiter. Você comentou, né? Ele está muito ligado ao positivo, ao benéfico, mas ele não vai prejudicar ele outros planetas, mas também se você, como você mesmo disse, não tomar cuidado, ele tem um lado negativo também, como tudo, né, na vida, tem um lado positivo e negativo, que é a questão do exagero ou da negligência, não é? Eu acho que Júpiter ele tem isso do exagero, da extravagância. Tudo que gera isso pode gerar aquela questão da confiança exacerbada, né? E com isso pode trazer ali as irresponsabilidades também.
Júpiter, ele do lado sombra, a gente fala muito da arrogância intelectual que ele pode trazer também. Então, verdade. E é muito intelectual, porque o Júpiter ele traz esse ponto, né? Então, ele tem uma tendência a achar que possui a certeza completamente. Então, isso são pontos aí que a gente enxerga no mapa, de acordo com cada signo, que é como esse Júpiter vai ser expresso. Então, mas sim, tem esse ponto aí dos excessos que é muito importante a gente avaliar. Por mais que Júpiter ele tenha o selo ali do benéfico, tem um fatorzinho ali chato. Tudo que é em excesso na vida faz mal, tudo. Sim, Tudo. sim. E talvez até um outro lado positivo dele, que é a questão do otimismo, ele traz um certo otimismo, que também está ligado a Sagitário e tal, né? Mas também esse excesso de otimismo pode levar a esse outro ponto que eu falei, que é a negligência, ou seja, não dar valor, né? Ou não levar a sério, talvez, dependendo da área que ele cai no teu mapa, né? Exatamente por você ter certeza que nada de mal vai te acontecer, não é isso? Não, total. Essa confiança exacerbada, né? Isso. Essa questãozinha aí é bem complexa para Júpiter, porque ele lida com excesso. Então, se ele tem um otimismo muito grande, uma confiança muito grande, e aí a gente pega um mapa que tem muitas questõezinhas ali, essa confiança tem uma ferida ali. E para Júpiter é muito complicado não ter esse otimismo, não ter essa confiança. E aí a gente cai em muitas depressões aí, em muitas questõezinhas. Que obviamente não é Júpiter potencializando, mas é Júpiter querendo buscar isso. E aí, por isso que precisa ser muito bem trabalhado onde Júpiter tem no mapa, para que se a pessoa tem um posicionamento que o Júpiter ele está muito para ter confiança e o restante do mapa está muito ali para, né, tem medo de se mostrar, tem medo de fazer acontecer, tem medo de ir para frente, aí vira um embate com Júpiter, né? Que aí a gente olha os aspectos também para isso. Então, Sim. o exagero é o principal problema aí de Júpiter. A gente está falando do geral, do arquétipo geral, né? A gente, Isso. obviamente, para a gente saber em detalhes como isso afeta cada um de nós, tem que olhar o mapa e levar em consideração não só o signo, mas a casa e os aspectos. Total. Acho que aqui a gente está falando muito do separado, né? Então, se a gente for falar de Júpiter, Júpiter ele é isso. Só que como ele vai se manifestar no seu mapa astrológico, são outros 500 aí, né? Ele tem a aderência ali, mas são outros 500. Porque cada um é um, né? E cada mapa é um também. Então, vão se manifestando de formas diferentes. Mas com a natureza que Júpiter presencia, né? Perfeito. Júpiter ele é muito do crescimento, então isso é muito legal, isso eu acho que é muito legal, isso em qualquer mapa. Se a gente pega Júpiter e vê onde que está esse Júpiter, ele está potencializando um crescimento aí na sua vida. Sim. E isso é muito bonito, que às vezes é um foco de luz que a gente precisa na nossa vida. A gente olha Júpiter, vê onde Júpiter está ali, que vai ser o foco de luz aí que você precisa. É verdade. Apesar que eu lembro, quando estava estudando a Gaia também, que ter o Júpiter na casa 1 é muito bom, por um lado, né? Porque tá toda essa questão da sorte, né? De estar no lugar certo, na hora certa, etc. Tal. Mas também, como tudo na vida tem um lado negativo, ele expande. E no caso da casa 1, que é o teu corpo, ele pode expandir o teu corpo de tempos em tempos. Então tem que tomar cuidado. Tem, né? É o físico, né? Então pode trazer isso. Mas depende, viu, também. Depende muito de onde Júpiter tá ali no signo. Porque às vezes pode... Que nem o Júpiter na casa 1, ele pode trazer muito aquele excesso de confiança que a gente falou. A casa 1 é batata para isso. E aí, com isso, pode trazer também uma arrogância envolvida ali, né? Traz o magnetismo, porque é a casa 1, né? O ascendente tá ali puxando. Mas também... traz essas potências, mas realmente, né? Júpiter, ele exagera em tudo. Então, você pega Júpiter na 2 ali também, vai exagerar nos gastos, né? Se a gente for pegar a astrologia e saúde também, a 2 está associado ali ao alimento também. Então, pode estar tá muito imerso nisso. A 5, então, que é os prazeres, nossa, Júpiter se deleita. Você precisa ter muito cuidado. Não, e é engraçado que você mencionou a 2. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Luna, que é uma
uma amiga nossa, e ela comentou que a filha dela tinha Júpiter na casa 2. E eu falei, nossa, ela, né, deve ganhar muito dinheiro, ou enfim, ter muita sorte nessa questão, né? E ela falou assim, pois é, só que nunca tem dinheiro, exatamente porque ela gasta também muito, entendeu? Então, ter o Júpiter lá, é o que você falou, tem que tomar cuidado, porque o exagero é tanto de um lado quanto do outro, né? O Júpiter na 2, ele tem esse crescimento financeiro de uma forma muito fácil, né? Óbvio que a gente tem que analisar os aspectos. Né, que surgem. Óbvio que a gente tem que analisar o signo e os aspectos que esse Júpiter tá. Sim, claro. Eu gosto sempre de frisar isso para, né? O Sim. Alexandre falou que é assim, então eu vou ser Sim. rico. Não, não funciona assim, gente. A gente tem que analisar toda essa parte, mas é muito fácil você ter um crescimento financeiro, mas é muito fácil você perder também, você gastar. Você Assim gastar. como a Vênus na 2 também, batata ali. A Vênus na 2 eu acho que é mais gasto do que ganha. Mas é batata, né? A gente está falando de planetas que valorizam muito os prazeres, né? Sim. E Júpiter a gente falou do arquétipo dele, mas ele também está associado às viagens, né? Ele também tá às viagens estrangeiras. Então, ele tá muito, né, essa questão do aventureiro também, de conhecer as novas possibilidades. Júpiter é um ponto ali no mapa que a gente enxerga as novas possibilidades da vida. Mostrou muito isso. Isso antes de eu estudar astrologia, porque eu tenho ele na 1, mas ele rege minha casa 6. E eu fui... eu morei 2 vezes fora, e inclusive um a trabalho, e eu tenho a Lua em Sagitário, enfim. É impressionante como tudo que tem relação a ele se manifestou na minha vida. Pode falar deles nos elementos, nos né? elementos, acho legal, porque se a gente for entrar em todos os signos, acho que a gente pode ir puxando cada um ou dar um exemplo maior, né? Perfeito. Bom, vamos falar de Júpiter, então, em fogo, né? Júpiter em fogo, ele tá feliz, né? Porque ele rege Sagitário, então isso estimula toda essa confiança que a gente falou de Júpiter, né? Então, acho muito interessante a gente trazer que o signo é como aquele planeta vai se posicionar, né? Então, a gente entender que o planeta é o quê, o signo é como, e as casas são aonde tudo está acontecendo. Mas aí trazendo, né, a questão de Júpiter ali em fogo, né, que a gente inicia aí, é que a gente fala de tudo isso que a gente falou da confiança, né, que Júpiter traz. Então, em fogo ele traz uma confiança, um entusiasmo, essa busca aí por aventura também, né? Acho que a gente, quando tem um Júpiter em fogo, a gente tem que estar aberto a buscar mesmo novas oportunidades. Porque geralmente, quando você tem um Júpiter em fogo aí, oportunidades se abrem. Só você olhar. Oportunidades se abrem. Óbvio que vou trazer de novo toda a questão, né, de ver todo o mapa, casas, aspectos e tudo, mas tem esse fatorzinho aí do signo potente aí. Quando tá num signo de fogo, se abre. Ainda mais se for Sagitário. Se for Sagitário, aí os caminhos se abrem. Ele tem mais esse instinto muito forte e que traz, né? Que eu acho que em fogo, Júpiter, ele potencializa ainda mais a questão do otimismo, da liderança, né? Dessa busca pelo crescimento pessoal também, que é muito importante, né? Às vezes a gente está muito pautado ali no crescimento profissional. Quando o Júpiter está em fogo, ele vai querer crescer de uma forma bem pessoal, assim, também. Né? E de negativo é aquela impulsividade, né? A impulsividade, a tendência a esse... Porque como traz muita confiança, às vezes vem um excesso gigante de confiança. E aí traz essa questãozinha da arrogância intelectual, às vezes, né? Aí traz eu sou o melhor, é esse o ponto. Isso foi em Leão, então. E agora essa questão de ajudar, essa generosidade toda e mão aberta, é um ponto. E aí, como você tem o Júpiter retrógrado ainda... Aí é que o negócio fica desenfreado mesmo, né? Aliás, retrógrado é porque é uma lição a ser aprendida, né? É uma lição a ser aprendida mesmo, né? Eu acho que por exemplo, com o retrógrado, eu vejo muito que o Júpiter retrógrado já tem uma certa dificuldadezinha para ter essa expansão, né? Por exemplo, na casa 2, de adquirir os recursos, o crescimento financeiro, tudo. Só que aí, né, aí ainda gasta, né? Aí ele tem mais facilidade para gastar. Então, tem que ter uma atenção maior aí. E aí, como a gente vê o signo também. Exatamente. Bom,
Mas aí a gente falou do Júpiter de Fogo, né? Então, o Júpiter de Fogo Sim. traz essas forças aí do otimismo, Sim. da liderança, estimula a confiança, do entusiasmo. E aí a Uhum. gente entra em Júpiter de Terra, né? Tá. E ele favorece muito a estabilidade material, sabe? Eu acho que essa busca por prosperidade, acho que Tá. isso é um foco, porque para a Terra é muito importante ter esse foco nos bens materiais e em Sim. prosperar, né? A estrutura, Essa parte. Então, né? Júpiter ali, ele emerge nisso. Então, quem tem Júpiter em Terra geralmente está querendo armar aí planos para ganhar dinheiro, planos para ter bens materiais, às vezes até ganhar dinheiro fácil também, mas quer dar um jeito ali de conseguir enriquecer. É uma coisa assim absurda. Se tiver Júpiter em Touro, então é batata para isso. Quer enriquecer de todo modo, né? É Verdade, ótimo. verdade. Mas tem isso de também ter a percepção de valorizar os recursos, os seus recursos, sabe? Então isso é bem interessante, né? E conseguir a disciplina para isso. Então é Uhum. bem legal. É porque acaba tendo uma persistência para alcançar as metas, né? Uhum. Então, ainda que Júpiter esteja ali regendo signos mutáveis, tal, ele tem, quando tá numa imersão ali de terra, né? A pessoa ela quer buscar demais aquilo. E Júpiter ele vai te entregar Uhum. essa potência Uhum. para que você conquiste, né? Tanto que se a gente for trazer pontos negativos aí de Júpiter em Terra, pode trazer também a questão da teimosia, do apego excessivo aos bens materiais. Então, porque Uhum. como é tudo Uhum. em excesso, então tudo em Sim. excesso está trazendo aí. Então, o Sim. apego excessivo, a teimosia de, tipo, às vezes não conseguir sair daquele objetivo que você tá vendo que tá dando errado, tá tudo dando errado, mas não, eu vou E naquilo você não que eu sei que consegue eu dou mudar. certo. Então, o Júpiter de Terra traz muito isso, né? Uhum. E Uhum. o Júpiter Verdade. de Terra a gente tá associando ali, né? Eu nem falei do de Fogo, mas, ó, de Fogo, Áries, Leão e Sagitário. E Sagitário. Terra, a gente traz Touro, Virgem e Capricórnio. Capricórnio. Sim. Legal trazer isso, né? Porque ele vai se manifestar um pouquinho diferente em cada um deles, né? É. Por exemplo, em Capricórnio, ele tá na queda dele, né? Então, É em verdade. Capricórnio já é mais um pouquinho difícil ali, tá numa queda, já não tá tão contente ali. Então, para manifestar isso, se a gente pega aqui que quem tá ali dominando um pouco esse Júpiter vai ser Saturno, né? Em Capricórnio, Saturno limita. Então, Talvez vai limitar um pouco essa expansão limita dele, né? De um uma pouco a expansão e aí infla e aí vira cobrança, vira um monte de coisa, né? Não propriamente dito de Júpiter, mas Uhum. potencializa tudo isso, essa questão de querer demais alcançar esse objetivo Uhum. e por percursos não conseguir, enfim, traz essa Perfeito. potência. Verdade. Júpiter sendo na 8 e na 5 pode trazer um exagero sexual. Hum. Pode sim. Acho que na 5 até mais. Acho que Sim. na 5 até mais, porque se deleita nos prazeres, né? Mas traz essa potência Que é aí. o caso, né? Ele regente da 8, mas está na 5. Pelo que eu Regente entendi. da 8 está na 5. É. Ele está na 5 indo Então para 8, confirma entendi. isso que você falou, né? Confirma isso que você falou. Eu olhei errado, porque assim, eu entendi que ele quis dizer na 8 e na 5. É. Tipo, em algum mapa com 8 em algum mapa com 5. Ele, Mas indo na 5 para 8 pode trazer essa é. potência. Assim. E as duas casas que têm a ver com a questão sexual, né? Um do sexo em si, o outro a sexualidade, né? E a casa 5 ela é mesmo a do sexo, né? E tendo Sim, um Júpiter ali na sim. 5. Já o Júpiter na 8, como rege ali também, né? Traz essas questõezinhas aí, né? Das É, transformações também, dos tabus e sim. tudo sendo direcionado. Agora, o Júpiter na 8 é bem interessante, porque a 8 a gente está falando do dinheiro do parceiro, né? É Sim. batata. Quem tem Júpiter na 8 recebe ajuda. De alguma forma está recebendo ajuda, está recebendo, não sendo financeira, sendo ajuda num contexto geral, recebe. Ou É uma financeira boa mesmo, às posição. vezes recebe um dinheiro que não estava esperando. Esperando. Sim. Eu acho assim sensacional. É uma O posição Júpiter na 8 por isso, né? muito boa. Lógico que a casa 8 não é a casa mais maravilhosa para Júpiter estar, Sim. mas
Mas geralmente vai quem tem amenizar, inclusive, essa 8, né? Dependendo. ameniza, mas também tem uma questão de quem o Júpiter na 8, às vezes a pessoa não enxerga tão claramente que está recebendo essas ajudas. E é esse o problema da casa 8. Entendi. E aí não aproveita totalmente a oportunidade que está sendo trazida. Que é o problema do negligenciar de Júpiter, né? De Total. não aproveitar, né? É, A coisa. Porque é tão fácil que eu não dou valor, né? tão fácil que não dá valor. É exatamente É, isso. Falar de Júpiter em ar, né, agora. no ar. Gêmeos, Libra e Aquário. E Aquário. Vamos lá, então. Bom, em ar, ele está estimulando muito o conhecimento, né? A fala, a comunicação, a troca, a socialização, né? As ideias inovadoras. Então, Júpiter, ele está potencializando, está te entregando ali criatividade, inovação, tudo que está imerso ali, socialização, né? Relacionamentos também, né? Então, relações num contexto geral, né? Então, acho que isso é interessante. E também é muito interessante quem tem Júpiter em ar, buscar sempre estar com a mente aberta, sabe? Porque é dali que você vai tirar incríveis novas oportunidades. Então, acho que... Sim, sim. E quem tem já Júpiter em ar, geralmente tem mais a mente aberta, mas precisa se abrir para essas novas oportunidades, essas novas perspectivas, né? Que a gente fala. Perfeito. Eu acho que tendem a ser pessoas mais socializáveis também, né? Que gostam dessa troca, né? Tem, porque o Júpiter em ar, ele traz uma curiosidade absurda, né? Se a gente... Júpiter por si só já é curioso. Quando ele está num elemento ali que é da mente, então já vem ali com uma força muito, muito grande, né? Óbvio que se a gente traz Júpiter em Gêmeos, que está exilado, aí é um pouco, né? É um pouquinho mais delicadinho aí, Mais né? Igual o Júpiter delicada. em Virgem. Júpiter em Virgem também está exilado, né? E aí, se a gente entra com Júpiter em Gêmeos, já é um pouquinho mais delicado. Por quê? Porque Júpiter ele é da imersão, né? Sim. E em Gêmeos ele está mais na curiosidade, mas potencializa demais a comunicação. Só precisa ter mais foco. Sim. E em ar, ele pode, de ponto negativo aí, ele pode trazer um excesso na superficialidade. Entendeu? E na tomada e a dificuldade em tomar decisões também pode ter Tipo de Gêmeos, verdade. Né? Entendeu? Então isso é um ponto aí que Júpiter ele pega forte aí com isso. Não, tanto em Gêmeos quanto em Libra. Tanto em Gêmeos quanto em Libra, eu acho que é o mais tranquilo ali. Libra porque aí para Aquário a gente envolve uma questão de os meus ideais, fim e ponto. Acho que mais chatinho ali seria em Gêmeos por conta do exílio, mas isso também não é um problema, porque a gente está falando de um planeta benéfico. Mesmo ele estando num signo exilado ou numa casa chatinha, ou retrógrado, ele continua sendo benéfico. E o problema dele é Nunca é excesso. negativo demais, né? Ele nunca... Dificilmente ele vai prejudicar, né? Para Júpiter não tem muito... não tem muito isso, porque dificilmente ele vai dar essa prejudicada absurda. Não vai. Lógico que pode prejudicar em questão dos excessos, isso é óbvio, tudo que é em excesso te prejudica, né? Então, por exemplo, excesso em vícios, que a gente pode falar, né, de água, né, que é o que está mais ali para isso, pode trazer sim, mas e aí? Sim. Então, é verdade. é um ponto a se cuidar, mas num contexto geral, ele não vai ser tipo um Saturno que vai te cobrar, te limitar, sabe? Sim. E você falou que em Libra é o mais tranquilo. Inclusive porque eu acho que em Libra ele vai reforçar essa questão da justiça, né? Da imparcialidade. Talvez reforce ainda mais isso. Total. Né? Quem tem Júpiter em Libra tem um senso de justiça absurdo. É absurdo, assim, pensa muito no outro. Isso também é uma questão, né? Acaba se colocando muito com o outro ali e tal. Então, o Júpiter em Libra, ele é bem potente aí com isso. E aí a gente entra no Júpiter de água, né? Que aí a gente traz Câncer, Escorpião e Peixes. Sim. A imersão ali de água é boa porque ele está regendo Peixes, né? Então, é interessante. E ele tá e aí ele favorece bem em todo... Câncer também, né? Oi? E ele vai estar bem em Câncer também. Vai tá bem, né? Porque tá exaltado, né? Em Câncer. Exaltado. Então, ele vai tá em exaltação, vai estar bem.
Mas aí, ó, se a gente traz o Júpiter em água, né, ele favorece muito essa sensibilidade emocional, né, e Sim, essa busca por sim, conexões profundas, né? sim. Assim como em Júpiter em Fogo valoriza também muito a fé, porque Júpiter em Fogo tem uma fé absurda, assim. Traz ali para a água, é uma espiritualidade, é uma coisa que vem de dentro, uma coisa assim que vai muito além, Essa né? espiritualidade vai ficar bem É. forte mesmo. Inclusive, um dos arquétipos complicados de Júpiter no contexto geral é o fanatismo, né? Que a gente não falou. É Sim, o é fanatismo que está verdade. associado ao excesso. Então, é tudo que é o excesso do Sim, arquétipo dele. Então, se ele está associado a crenças e a fé, o fanatismo é muito complicado. E não só fanatismo de religião, é fanatismo de tudo. Às vezes é de um qualquer fanatismo político, coisa. às vezes é um fanatismo de artista, às vezes é de um modo Uhum, geral, é tudo que é fanático mesmo. é verdade. E chega ao ponto daquela coisa que pode chegar a não ter lógica, né? Não ser uma coisa lógica, né? A realidade se impõe e a pessoa continua, né, com aquele fanatismo, né? Seja a área que for, né? Seja a área que for, precisa ter um baque, assim, precisa enxergar de uma outra forma. E aí precisa entender que está sendo excessivo isso, né? Sim, sim. É bem potente. É. Mas aí, voltando para a água também, eu acho que Júpiter ali, como Sote, ele favorece demais ele pede muito para que a gente desenvolva a nossa intuição, que é aprofundando as nossas É, emoções que a é. gente extrai o que Júpiter, essa questão da intuição. Lógico, se a gente for falar de intuição, a gente fala mais de lua, de tal, Sim, mas o Júpiter ali, ele beneficia bem, sabe? Essa questãozinha aí da intuição, da potência, né? é. Da empatia com o outro muito forte, de conseguir acessar o outro facilmente, de Sim, sentir o outro. Isso é sim. E, bem, essa eu compaixão acho que uma toda. percepção do outro. Você com Júpiter num signo de água, você não precisa nem conversar muito com a pessoa, você acha que sente. Existe uma percepção que não é falada. Eu sinto isso muito. Eu sinto também, eu sinto que traz isso, porque com Júpiter em água tem uma capacidade de lidar com os sentimentos. Uhum. Então, eu acho que quanto mais a gente faz uma imersão em sentimentos, mais a gente consegue se colocar no lugar do outro, que aí é o que envolve a empatia também, né? Sim. Que eu É, associo muito à astrologia, né? Acho que depois que a gente entra na astrologia imersamente, né, estuda mesmo, acho que a gente sim. cria um teor de empatia muito grande, porque a gente entende que o outro é isso, gente. Não tem muito o que fazer. Uhum. Ele é assim, ele Sim, pode sim, melhorar com todo mundo, sim. mas a gente não tem como querer que o outro haja da nossa forma, porque a perspectiva de vida dele é outra. E a gente entende que é difícil para ele sentir da mesma maneira e ver as coisas da mesma maneira, né? Total. E isso ajuda muito essa questão da aceitação do outro, né? Das diferenças. Eu acho que é impressionante. Eu estava falando isso da percepção porque eu sinto isso muito, né? Eu tenho Júpiter em Câncer. E é engraçado, assim, eu tenho essa habilidade de sentir, mesmo não conhecendo a pessoa, né? Logo de cara, de sentir, sabe, uma coisa, claro, não em detalhe, mas assim, é do bem, não é, eu posso confiar, não posso. Sabe uma coisa assim, que não é falada, mas você sente? Eu sinto muito isso. Sim, mas tem isso, né? Favorece ainda mais quando está em câncer, potencializa ainda mais a intuição, né? Sim, sim. Então, essa questão do sentir ao outro, de nutrir ao outro, de cuidar do Uhum, outro também uhum. tá bem potente aí. Tanto que, se a gente for trazer os aspectos aí, as tendências negativas, se tiver uma tendência muito forte negativa para Júpiter, tá falando aí da tendência ao excesso emocional e ao apego emocional também, né? Aos Isso é apegos verdade. emocionais, sentimentais, o excesso de emocionalismo, tudo Sim, sim. isso, né? Tudo isso está potente aí. Uma das coisas que eu acho que eu aprendi é o excesso de cuidar ou o excesso de se preocupar, que vem com esse Júpiter em Câncer, né? Como você tem o Júpiter em Câncer, essa questão de. Porque acaba tudo sendo visto, né? Quando você gosta de alguém como uma família.
Então, acaba sendo tratado dessa forma, né? Então, essa questão do apego, do cuidado, de nutrir ao outro, né? Se a gente está associando aí câncer é a mãe, né? A lua é a mãe da astrologia que E rege dependendo câncer. do outro, esse outro pode se sentir, inclusive, sufocado, né? Pode, porque aí exerce um excesso de proteção, né? E aí Sim. não pedir proteção, às vezes. Imagina Entendeu? Essa sua alguém de proteção. aquário, vai sair correndo, né? Pois é. Pois é. Ainda mais se esse excesso de proteção quer mudar os ideais de aquário. Não faça isso. Não vá fazer esse debate lá. Você pode acabar se lascando e tal. Sim. É ele que vai te mandar se lascar. Verdade. É uma loucura. Aliás, o teu Júpiter tá onde, Ale? Meu Júpiter está em Libra. Em Então, Libra. Tá. essa questão do senso de justiça, essa questão das relações, elas são bem, bem fortes ali. Às vezes, e eu acho que o Júpiter em Libra, ele potencializa muito também essa questão da empatia, sabe? Você, como Libra é o primeiro signo do outro mesmo, né? Daquilo, então acaba pensando muito do outro lado, né? Sim. Em que casa o teu Júpiter tá? Não, bem no finalzinho Na 1 mesmo. de câncer. É. Tá no finalzinho, então não tá na 2, não? Não, tá na casa 1, mas no final de câncer. Ah, entendi. No final de câncer. Eu tenho Júpiter na 12, né? Na Então, 12. na 12. Então, potencializa ainda mais essa questão da empatia, de acabar sendo conselheiro, de acabar, sabe, de toda essa potência aí. Os antigos diziam que ter Júpiter na 12 era desperdício, né? Mas, se a gente for trazer para... Por quê? Porque a 12 é uma casa chata, né? A 12 é uma casa Mas complicada. será que não te ajuda na questão do inconsciente? Não, ajuda, mas para os antigos, ter a casa 12 ela é uma casa problemática. Sim. Ter Júpiter ali era como você desperdiçar. Ele te ajudava nas questões do inconsciente. Porque, por exemplo, hoje ter Júpiter na 12 é batata ali que você consegue. É uma luz ali para você, sabe? Nessa parte do inconsciente, dessa parte do autoconhecimento Do também é potente. amenizar os problemas também, não é? De uma certa maneira? Ou não? Não sei se ameniza os problemas, porque a gente está falando de excessos também. Tá. Mas te dá armas para que você lide com isso de uma forma mais, de uma forma mais concisa, vamos dizer assim. Tá. Mas tem. E aí, se a gente traz também, tem a questão da espiritualidade na casa 12, muito forte e tal. Eu, como está em Libra, talvez não vejo da espiritualidade, sim, não da religião, né? Que a gente vai para nós. Sim. Mas aí da espiritualidade, sim. Eu sou muito imerso em tudo que envolve autoconhecimento. Então, Perfeito. potencializa. E eu ainda tenho Júpiter conjunto a Marte. Então, Marte? A Marte. Então, aí, ó, os antigos iam olhar meu mapa assim e falar assim, meu Deus. É que bom para antes, né? Bom para antes ter Júpiter na 2, que é... Sim. Nem sei se na 2, porque na 2 é o... Na 2 talvez os antigos não viam dessa forma, que aí tá abaixo do ascendente. Mas, por exemplo, ter Júpiter em outros pontos, na 5 seria interessante e tal. Então Mas na 12 É verdade. é o terror ali. Mas tô feliz, tô bem, me dá muita... Né? Não, e como astrólogo, São você sabe lidar, né? Você sabe lidar com essa energia, né? Consigo lidar com surtos, com tudo. A gente falou de câncer. A gente falou de câncer, de peixes, né? Que é regente, regido ele rege peixes. E traz essa força intuitiva, essa questão do espiritual muito forte também. Então tem essa potência. E aí, para Escorpião, ele traz essa facilidade da transformação, da transmutação. Isso é muito legal ali, né? Eu acho. Dá um aprofundamento ainda maior emocional. Se a gente for falar de profundidade, eu acho que Escorpião é o que mais é profundo na parte da... Acho não, né? É o mais profundo na água ali. Então, dos signos de água, né? Perfeito. E aí vem a sorte aí para esse Júpiter em Escorpião, vem muito de atravessar e enfrentar os desafios emocionais, né? Acho que
Acho que esse é um ponto. É. Só precisa evitar ali as manipulações, as coisinhas ali, para não vir esse excesso aí muito grande, né? Verdade, verdade. Por exemplo, Júpiter, a natureza dele não está associada a romper nada. Sim, 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 sim. Então, Eu acho que as pessoas acabam se prejudicando mais pelo o excesso no sentido de, como você falou lá no começo, de confiança ou de não dar valor e perder oportunidades que poderiam ser muito legais, né? perde, porque, por exemplo, Júpiter pode trazer preguiça também. Sim. Sim, verdade, verdade. Entendeu? Eu Então, sinto isso e às aí a gente vezes. precisa ver em que, né, para onde vai se manifestar, É, em que signo tá, tal. é, Mas pode, porque, é. né, às vezes dependendo do posicionamento que você tem de Júpiter, acaba ficando fácil. Tudo muito, aí você desperdiça oportunidade, aí, enfim. É. Mas é aquilo, né? Ainda assim, Júpiter vai sempre te dar um jeito de te ajudar ali. De alguma maneira. Não tem como, é benéfico, né? É verdade. É mais a gente estar encontrando posições negativas para Júpiter, mas ele é benéfico. Isso aí, para mim, é muito esclarecido. Isso não. É, é verdade. É muita gente tenta arrumar uma maneira, né? Mas não Mas é tem que é como. importante a gente entender esse excesso de Júpiter. É importante Sim, porque sim, aonde Júpiter está no mapa revela muito as nossas oportunidades, sabe? O nosso sim, crescimento pessoal e profissional também. sim. Então é importante a gente entender tudo isso, entender onde que fica o excesso no nosso mapa, né? O planeta que traz esse excesso, para a gente conseguir lidar e tirar, extrair esse recurso do nosso Júpiter, sabe? Que o mapa Aprender é a isso. aproveitar. O mapa é uma grande ferramenta para a gente extrair os recursos que o universo deu para gente. Sim, Então, sim, é verdade. eu quero falar Vamos do lá. retorno de Júpiter. Porque Retorno muita de gente Júpiter, fala do retorno de de Saturno. Saturno, Mas verdade. esquecem o quão importante também é o retorno de Júpiter, né? O retorno de Júpiter ali, ele se dá a cada 11, 12 anos, né? Perfeito. Dependendo aí do posicionamento. Sim. E ele traz benefícios para a área onde esse Júpiter está posicionado, né? Então é muito Uhum. importante a gente saber a casa que Júpiter está ali posicionado, tudo certinho, entender o que é essa casa, como esse Júpiter está se manifestando nesse signo e nessa casa, para que quando vem esse retorno de Júpiter, a gente abrace isso também, sabe? Porque ele não Aham. fica tanto quanto Saturno, né? Sim, Ele é fica ali no verdade. período onde ele está no signo. E lógico que tem um momento que é onde faz a conjunção, né? Porque o retorno é um aspecto de conjunção, é quando o Sim, planeta lá do céu encontra com o planeta do seu mapa. sim. Então, não tem eu acho que a gente traz muito o Saturno, porque Saturno ele é complicadinho, né? Então ele modifica, ele traz mudanças profundas. Mas poxa, Júpiter traz oportunidades, né? Então, vamos nos atentar mais a cada 12 anos aí. Então, tem aos 24, tem aos 12 anos, né? Que é criança, aí tem aos Sim. 24, e depois tem aos 36, e assim por a cada 12 anos aí, entre 11 e 12 anos. Então, é sempre bom a gente estar E imerso aí, entender esse retorno. aproveitar, né, essa oportunidade, porque ele sempre vai trazer oportunidade, né?